vamos tratar deste tema. Não há mais condenação somente para os que estão em Cristo Jesus. E nós vamos ler o texto de Romanos, no capítulo 8, os versículos 1 a 4. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O E maiúsculo aí é segundo o Espírito Santo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E eu havia separado essa frase do irmão Paulo Bornelli, ouvindo para o fim, mas ele diz assim: se já não há condenação, significa que já houve condenação. Um dia, nós estávamos condenados. Portanto, o quê? Como consequência, nós não estamos condenados. Em vista desta realidade, em vista do que aconteceu, do que foi feito, nós não estamos mais condenados. Portanto, o quê? E nesse estudo de Romanos, quantas verdades nós vimos? No capítulo 1, vimos que Paulo mostra que todos, eu e vocês, gentios, lembramos que gentios são aqueles que não são judeus, portanto, todo mundo que não é judeu é gentio. Gentios de todas as épocas, eu e você que estamos vivendo agora no século 21, e aqueles que viveram há 5, 6 mil anos atrás, todos estávamos ou estamos, nascemos perdidos, condenados. Para nós estarmos separados de Deus, basta nascer. No capítulo 2, ele vai revelar que os judeus também estão, apesar de Deus ter escolhido um povo chamado hebreu, que depois passou a ser definido como judeus. Deus escolheu, ele definiu na sua sabedoria, soberania, muito antes da fundação do mundo, que ele viria até nós, e ele definiria, escolheria um povo dentre esses muitos seres humanos que ele criou, chamado judeu, e se manifestasse. Mas aquele povo também nasce dessa forma. E eles não entenderam que o fato deles terem sido escolhidos para que o Filho de Deus, o Salvador, viesse, não dava a eles nenhum tipo de crédito diante de Deus. Eles então se enganaram, defendendo a sua religião, mas não era esse o propósito. Os judeus, nós somos o povo, nós somos filhos de Abraão, mas não era esse o propósito. No capítulo 3, Paulo vai resumir diante dessa situação nosso estado: gentios ou pagãos, todos aqueles que não são judeus, e os judeus, o povo que Deus escolheu para se manifestar. Nascemos em pecado. O texto de Romanos, no capítulo 3, os versículos 10 a 12, talvez o texto que mais claro para definir quem eu e você somos. Isso aqui não é para o vizinho, isso aqui não é para o meu amigo, isso aqui não é para o assassino, isso aqui é para mim e para você.
Romanos capítulo 3, versos 10 a 12. Como está escrito, não há nenhum justo. Eu e você não somos justos, por mais que tentemos nos justificar, por mais que tentemos nos comparar. Não sou tão ruim como aquele, como eu vi hoje. Um mentiroso falando de um assassino, ele não é tão ruim, mas não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum ser humano. Todos nós, não há ninguém que entenda, ninguém. Por isso que nós estávamos conversando, Flávio falou que não adianta eu falar para alguém de Jesus, a pessoa não entende nada, ela não consegue entender porque ela não tem capacidade nela, ela nasce em pecado, precisa Deus revelar. Isso não é um chavão de crente, irmãos. Se Deus não revelar, ninguém entende, porque não há ninguém que entenda. Ninguém que busca a Deus. Se você busca, se eu e você buscamos a Deus, se nós oramos hoje, Senhor, eu quero andar na sua presença, eu quero andar contigo, eu quero andar na comunhão contigo, saiba que foi Ele quem te buscou primeiro. Eu e você não buscávamos Deus, e não somente nós não queríamos Deus, nós rejeitávamos Deus. Ninguém busca Deus. Todos os seres humanos, com exceção de um só, se desviaram, tornaram-se inúteis juntamente, e não há ninguém que faça o bem, mas eu tento fazer. Em essência, não existe um ser humano que faça o bem, nenhum sequer. Esse é o meu e o seu estado. Não é uma hipérbole, não é um exagero, essa é a nossa realidade. No trabalho com as crianças, né? E nós sempre falando para eles, eu estou com uma sala de meninos de 6, 7 e 8, e tinha um menininho que ele falava, o nome dele é Jefferson. Jefferson, você quer Jesus? Ele falou assim, eu não. Aí nós mostramos, falamos do Evangelho, falamos da palavra, e com o tempo, Jefferson, você quer Jesus? Hoje eu quero. E depois, falando da nossa natureza de pecado, isso aqui que nós somos, Jefferson, você é uma boa pessoa? Eu falei, eu sou. Você mente? Não. Você obedece ao seu pai? Obedeço. Você não faz nada errado? Não. Aí eu perguntei para os outros, gente, o Jefferson está falando a verdade? Não. Por quê? Porque ele, vocês e eu, nascemos em pecado. Não é o meio que nos torna piores. Não é o meio que nos torna pecadores. O meio está assim porque nós somos pecadores e nós fizemos o que acontece hoje. Paulo vai usar o exemplo de Abraão para dizer que nós fomos salvos pela fé no capítulo 4. Ele mostra como o fariseu que a lei e os mandamentos não têm o papel de salvar. Os judeus falam, nós temos a lei, mas e daí que vocês têm a lei? Vocês não cumprem. Vocês não obedecem a lei, não obedecem aos mandamentos. Ou você acha que ter a lei quer dizer algo? Não. Os judeus não entendiam, não entenderam. Eles precisavam de Cristo. No capítulo 5, depois de mostrar quem somos, ele vai dizer então, que apesar do que nós somos, apesar disso aqui, Deus nos ama. E o Romanos capítulo 5, versículo 1 que nós tratamos, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós não queríamos Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus nos amou, e mesmo nesse estado de pecado, Ele nos justificou quando nós cremos em Jesus. Ele fala da justificação pela fé e da salvação pela graça. E essa não é uma alternativa para mudar o nosso estado. Não existe outra alternativa senão a Cristo crucificado e a nossa fé no que Ele fez. A fé dada por Ele. Não existe outra. Não é mais uma possibilidade, não existe outra. Por isso que nós precisamos proclamar Jesus.
Por isso que as pessoas precisam ouvir de Jesus. Como a salvação é de graça, nós somos justificados pela fé, salvos pela graça, justificados pela fé. No capítulo 6 ele vai se antecipar. Então alguns que não entendem e que querem viver na prática do pecado, e vão fazer a pergunta: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente, já que a salvação é pela graça, não depende de nós, então vamos viver no pecado? E ele fala: não, não é isso não, quem está dizendo isso não entendeu a graça, não creu na graça, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E ele então vai dizer que, crendo em Cristo, sendo justificados pela fé, salvos pela graça, ele vai nos mostrar agora um caminho que a partir do capítulo 8, nós vamos ver até o fim, Cristo em nós. E começa agora a partir de um fato fundamental, que Cristo não somente morreu por nós, mas que nós morremos com Ele. Lá no capítulo 6 mesmo, no versículo 6 a 7, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Essa natureza que eu e você nascemos, foi levada na cruz. Você crê nisso? Você crê na sua morte com Cristo? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu, justificado está do pecado, ou foi justificado. No capítulo 7 ele fala das lutas que nós temos, que agora o Espírito nos dirige, mas a nossa carne é propensa para um outro caminho. E aí ele fala da luta dos cristãos. Ele reconhece que é um miserável, mas no versículo 25 do capítulo 7 ele diz: graças a Deus. Por isso que é graça, por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado, graças a Deus. E aí então ele vai entrar nesse texto: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Diante de tudo isso, se nós cremos, não há condenação. Essa é uma palavra dura da palavra de Deus. Nascemos condenados. Nós já nascemos condenados. Mas condenados do quê? Da lei. Se nós cremos, estamos livres da condenação da lei. E da lei que encerra todo mundo debaixo do pecado. E o texto de Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 10 a 11, que fala das mesmas verdades. Ele está falando dessa condenação da lei que eu e você temos, e que nós, a partir de nós mesmos, jamais conseguiríamos cumprir a lei. Entenda, se você nunca matou ninguém, mas se você mentiu, e você sabe que mentiu algumas centenas, milhares de vezes, você é tão pecador quanto um assassino. Eu e você somos. É o que a lei diz. E nessa situação ninguém pode agradar a Deus. Ninguém pode. E nessa situação nós estamos condenados. Olha o que esse texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 10 a 11 diz: já os que são pela prática da lei, ou seja, olha, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tento obedecer. Olha, aquele homem lá morreu, ele merecia morrer. Ele era um bandido. Ele fez por merecer, mas eu não. Olha, eu nunca matei ninguém, eu não roubo, mas eu sou mentiroso. Então, ainda que para mim e para você a mentira seja um pecadinho, para Deus isso não existe. Os que são pela prática da lei, eu tento fazer, eu obedeço, estão debaixo de maldição, estão condenados, no original é condenados para baixo. Quem tenta se
apresentar diante de Deus pelo faz ou não faz, está debaixo de maldição, está condenado, por melhor que exteriormente seja. Nós estávamos conversando outro dia, e um irmão, e alguém falou, mas e pessoa, ela fez tantas coisas boas, ela ajudou, ela deu a vida dela pelos pobres, se ela não crê na justificação em Cristo, ela está debaixo da maldição, por pior, por mais injusto que para nós seja. Quem se baseia e chega diante de Deus, eu faço ou não faço, está debaixo de maldição, está condenado, continua condenado. Por quê? Porque está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar quantas? Eu não matei, eu não roubei, mas eu sou mentiroso, então eu não cumpri todas, estou debaixo da maldição. Eu tento, mas eu tento. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho natureza para isso. Maldito quem não persiste, pratica a todo momento todas as coisas escritas no livro da lei. A lei diz, não estupre, não adultere, não mate, não roube, não minta. Por isso então, é por isso que ele está dizendo, é evidente, entre nós aqui, eu posso me justificar. Olha, Marco, você é uma boa pessoa. Olha como você faz as coisas. Entre nós, porque nós somos pecadores, a nossa justiça é trapo de imundícia, é baseada na hipocrisia, ela vale alguma coisa. Mas para Deus ela não vale nada. Diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Ninguém é justificado pelo faz ou deixa de fazer. O justo, o que é justificado, vive pela fé naquele, o único que pode e que pôde cumprir toda a lei, Jesus. Agora, debaixo da condenação da lei, o pior é a condenação e a perdição eterna. Não estamos mais em Cristo debaixo da condenação da lei, e não estamos mais, um dia quando essa vida aqui acabar, se ela acabar agora, tiver um infarto fulminante aqui, eu creio em Cristo, não estou mais condenado eternamente como eu estava antes de crer. Não é incomum hoje muitos, em nome do amor, entre aspas, negarem a dura realidade do inferno. É triste a gente ouvir que muitos, inclusive na igreja, por não compreenderem que Deus não é somente amor, mas Ele é justo e santo, negam a realidade da perdição eterna. O que é perdição eterna? Se uma pessoa que morre tentando se justificar diante de Deus pelas obras da lei, ela está condenada ao inferno eternamente, não tem volta. Mas Jesus falou assim, não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E quem é esse? O diabo? Não. Ele. Mas isso não é popular. Não interessa se é popular. Se Jesus disse, eu vou dizer. Mas não é pelo medo do inferno. Não é pelo medo do inferno. Não é para desejar o céu. Nós somos salvos pela graça. Mas se o texto está dizendo isso, eu vou anunciar. Porque Deus usa a palavra dele e não as minhas convicções, as minhas pretensões, o meu entendimento para revelar a verdade. Ele usa a palavra dele. Não é isso que dizer que nós deixamos de existir, que todos vão ser salvos e que o inferno é uma realidade momentânea, como tem gente dizendo. Não é isso que Deus diz, não é isso que Jesus diz. Mateus capítulo 18, versículo 8. Jesus está falando aqui de se alguma coisa nos leva a pecar. Olha o que ele traz como decisão e postura radical. Se alguma coisa que nós estamos errando nos leva a pecar, nós devemos tomar uma postura radical. É claro que não literal, mas olha o que ele diz. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. Se aquilo está fazendo você ao pecado, joga fora. É melhor entrar na vida eterna,
estiver mutilado ou aleijado, do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Fogo eterno é perdição para sempre, eternidade não tem fim. Em Apocalipse, quando Deus vai manifestar sua ira contra essa humanidade que não o quer, a palavra fala mais sério ainda, Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 11, nós estamos falando de condenação eterna. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta, vai haver um momento em que o diabo vai se apossar de um homem, e vai enganar muita gente, e muita gente na igreja vai ser enganada. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com um enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Mas que Deus de amor é esse? Deus é amor, mas Ele é santo, Ele é justo. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Para todos os que adoram a besta, a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Todos aqueles que morrerem sem Cristo estão nessa realidade. Não há dúvida que esse é um tema difícil, mas se a palavra fala tanto dele, nós apresentamos, Paulo está falando que em nós não há mais condenação. Isso serve para mostrar para aqueles que ainda estão, e para nós que não estamos mais, qual o tamanho da salvação que Deus nos deu. Qual o tamanho da sua graça, do seu amor que nos livrou dessa realidade. Este Deus estabeleceu que os que estão em Cristo não estão mais em condenação. Não os que fazem parte da igreja evangélica. Não os que participam de uma religião, que tentam fazer. Não, os que estão em Cristo, para estes não há mais condenação. O que é estar em Cristo? Um dia na sua vida, você foi confrontado com a realidade de pecado pela palavra que diz que você é um pecador. E você, movido pelo Espírito Santo, Ele te concedeu fé e você disse: meu Deus, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, me perdoa. E se arrependeu dos seus pecados e creu no que Jesus fez, na sua morte e ressurreição, no sangue que Ele derramou. Você recebeu pela fé, houve um momento na sua vida que você creu nisso, que Ele morreu a sua morte, deu uma nova vida na sua ressurreição. Você tem certeza disso? Se você tem certeza disso, você está em Cristo. Porque você quis, não porque Ele revelou. E essa deveria ser a maior motivação nossa para querer conhecer mais Ele. Versículo 2 lá de Romanos 8, para nós voltarmos. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Entende? Porque debaixo da lei nós somos o que? Culpados. Se a lei diz, você faça isso ou não faça aquilo, e você desobedece a lei, você é o que? Culpado. Você não pode, não consegue obedecer. Quando eu ouvia os mandamentos de Deus e eu tentava cumprir e não conseguia, aquilo lá me mostrava que eu não tenho capacidade de cumprir a lei de Deus. A lei não foi dada, nós vimos isso, para eu tentar cumprir para agradar a Deus. A lei foi dada para mostrar quem você e eu somos. Mas um dia, quando nós nascemos de novo, do Espírito de Deus, fomos movidos pelo Espírito, eu não estou mais debaixo da lei, do pecado e da morte.
Eu não tenho mais morte, separação eterna de Deus, agora eu tenho vida na presença dEle, pelos méritos dEle. Eu não tenho mais que responder à lei, faça isso, não faça aquilo. Agora é o Espírito Santo que me dirige. Marco, minha vontade para você é essa, meu filho. E se eu errar, eu não tenho que apresentar, Senhor, eu estou tentando, não. Eu já fui justificado lá na cruz em Cristo. Não estou mais debaixo da lei, porque a lei gera morte. Por quê? Porque lei mostra quem você não somos. Se nós não obedecemos, nós estamos debaixo da morte. Isso precisa de revelação. A gente fala isso, e a pessoa fala assim, é verdade, a gente tem que obedecer. Ela não entende. Ela não tem condição de entender. Precisa de revelação. Precisa que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. E se eu não estou entendendo? E se você não está entendendo? Meu Deus, eu não estou entendendo. Revela isso para mim. Não segue a maioria. Não fica imitando. Se você não está entendendo isso, você precisa chegar diante de Deus, porque não é por imitar que você vai ser salvo. Você precisa crer nisso. Versículo 3. Por que Paulo está falando tudo isso? Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, o que ele quer dizer? Obedecer dá para eu chegar diante de Deus e falar, Deus, eu obedeço. Não dá, por quê? Eu não tenho característica, eu não tenho natureza para isso, eu não consigo obedecer. Para eu chegar diante de Deus, eu tenho que obedecer tudo. Então, obedecer a lei, os mandamentos, quando a palavra fala de lei, fala de mandamentos. Ela diz, faz, eu não faço. Ela diz, não faz, eu faço. Então eu posso chegar diante de Deus e falar, eu obedeço. Não, a lei é incapaz de fazer isso. Ninguém pode obedecer. Aquilo que, para a lei, ou a lei era incapaz, ou a nossa obediência, a lei era incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, nós nascemos em pecado, com uma natureza de pecado, e não somente isso, nós temos um mundo que jaz no maligno, e um diabo que nos acusa, que nos leva ao pecado. Deus o fez. O que para mim e para você não era possível, Deus fez. Foi Deus quem fez. Por isso que Ele não aceita justificação humana. Por isso que Ele, eu vou dar o único meio, é o meu filho. Você está entendendo de que quando você tenta se justificar diante de Deus, você está negando o filho? Você está negando o tudo de Deus para salvar você? Deus fez, de que forma? Enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador. Aqui a melhor tradução é a semelhança de carne, porque Jesus nunca cometeu pecado, mas ele veio como um homem, literalmente. Deus se fez carne, se fez homem, como oferta pelo pecado. Por quê? Porque não dava para Deus falar assim, ô Flávio, eu vou deixar para lá o seu pecado. Deus não pode fazer isso, porque Ele é santo, Ele é justo. Ele tem que providenciar um meio para que o meu e o seu pecado fossem pagos. Eu e você não conseguimos, não podemos. Ele não pode desconsiderar o nosso pecado, está entendendo? Ele não pode falar assim, deixa para lá. Não, porque Ele é santo e justo. Santo significa que Ele não tem nada com o pecado. Justo é que Ele tem que punir o pecado. Como Ele faz isso? Ele vem até nós. Ele é santo. Ele vem cumprir a lei. Ele obedece tudo por mim e por você. E Ele se dá. Por isso que é de graça, como oferta. Você não pode, Marco, mas eu estou mandando meu filho por você. Ele vai cumprir. E Ele já cumpriu toda a lei. Assim então, Ele condenou o pecado na carne, em qual? Na minha, na sua? Não, na dele, no filho dele. O que é isso? Isso chama-se graça. Por
que tem que falar tanto da graça? Porque só a graça. Vamos falar de santidade. Falar de santidade para quem não crê na graça é lei, é religião. A lei foi incapaz de fazer. Fazer o quê? Me salvar. Isso é impossível. Ou é o evangelho da graça, ou é a condenação eterna. Enfraquecida pela carne. Somos pecadores por natureza, não temos condição de fazer, mas Deus fez. Eu queria ler o texto de Mateus, no capítulo 19, os versículos 16 a 26, de como Jesus deixa isso claro para um homem que se pautava na religião. Mateus 19, 16 a 26. Olha como esse homem tenta fazer o que todo religioso tenta. E ele está falando com Jesus. Quem ele achava que poderia enganar. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, ele já chega com a linguagem, lembra do Nicodemos? Mestre, fazendo média. Mestre, provavelmente era um religioso. O que farei de bom? Todo mundo pensa assim. Todo mundo pensa em obedecer para agradar a Deus. O que eu vou fazer? O que eu tenho que parar de fazer? E o que eu tenho que começar a fazer? Para o quê? Para ter a vida eterna. Religião é isso. Religião é, para de fazer isso. Começa a fazer isso. Mas isso é chegar diante de Deus e tentar se justificar pelas obras da lei. E pelas obras da lei, ninguém vai ser justificado. Respondeu Jesus: por que você me chama? Você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Quantos há que são bons? Não há nenhum. Nenhum sequer. Se você quer entrar na vida, obedece aos mandamentos. Ué, mas Jesus está falando de lei? Está falando de obedecer mandamento? Mas não é pela graça? Jesus conhece o coração do homem. Jesus nos conhece. Quais? Então, pode mandar, Jesus, eu obedeço. Se é para obedecer, fala aí. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o que o homem disse: a tudo isso tem obedecido. Mentira. Mentira. Mas vamos admitir que ele tivesse obedecido tudo isso. Jesus sabia que não era verdade. Jesus está querendo mostrar, meu querido, ninguém vai herdar a vida eterna por fazer ou deixar de fazer. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, porque se quiser ser perfeito? Porque para Deus é assim, se você tropeçar em um ponto só, você é culpado de todos. Para Deus, para chegar diante dele, tem que ser perfeito. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que ele ia fazer o que ele vai fazer agora. Depois vem e segue-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele não obedecia o que ele disse que obedecia. Ele queria se justificar por obedecer a lei, mas isso não pode. Ele estava sendo hipócrita. Ele queria fazer média com os outros. E aí os discípulos ficaram apavorados. Então, Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eu lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso alguns vão discutir que o fundo de uma agulha, que o camelo na realidade era a corda, passar pelo buraco de uma agulha, uma corda grossa.
ou algumas cidades tinha uma porta pequena que não poderia um camelo entrar pela porta principal, então tinha uma portazinha baixinha. O fato que Jesus está dizendo assim, é difícil para um rico, não porque ele seja rico, porque ele ama o dinheiro. A maioria, é difícil. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos. Que discurso é esse? Que coisa dura, difícil. E perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Opa, mudou a pergunta. Como eu vou fazer para ser salvo? Quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para mim, para Deus, todas as coisas são possíveis. Aquilo que era impossível para nós, a obediência da lei, Deus o fez. Só Deus pode. Como Deus salva? Enviando o seu Filho em carne. Deus se fez homem, cumpriu toda a lei e nos oferece a sua obediência em Cristo. Entenda, não é que Deus tenha desconsiderado a nossa incapacidade de obedecer a sua lei, não. Cristo a cumpriu. E se cremos nele, não seremos condenados por não cumpri-la, porque ele cumpriu por nós. A lei de Deus reflete o caráter dele, ele é santo. A lei, ele continua exigindo que toda a lei seja cumprida. Mas como para nós isso é impossível, e a exigência dele não muda, ele manda o Filho dele para cumprir a lei, e quando eu creio nele, pela graça, no cumprimento dele eu sou salvo. O que esta ação de Deus nos revela, mandando Jesus? A gravidade do pecado. Por isso que quanto mais eu conheço do meu Senhor, mais eu quero distância do pecado. Que custou para Deus nos salvar do nosso pecado? E como a gente pode dizer, vamos continuar no pecado, porque é pela graça. Mostra a sua maravilhosa graça. Ele fez por graça, totalmente, basta eu crer, eu não tenho que fazer nada. E mostra o seu amor por nós. Versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, por nós não, por Cristo, em Cristo, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, se nós vivemos segundo o Espírito, porque quem vive segundo a carne, vai tentar se justificar diante dele, pelo faz ou não faz. O problema não está na lei, lembra que nós vimos isso? A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O problema está em mim e em você, que não pode cumprir, que não tem capacidade de cumprir a lei. Mas Deus vem e cumpre as justas exigências da lei em Cristo. E quando nós cremos em Cristo, o nosso espírito é vivificado. E agora não estamos mais na carne, mas no Espírito. Nós vivemos segundo o Espírito. E esse primeiro estudo é de Romanos, capítulo 8, a partir de agora. Ele vai trabalhar a vida prática. Por que ele ficou até agora falando de pecado, de justificação, de graça? Porque sem essa base, tudo que nós vamos ver daqui para frente, sem a base, sem a graça, é religião. E é o que todo mundo aí fora oferece, mas que não tem nada a ver com o Evangelho. Você tem convicção absoluta da sua salvação em Cristo, que você foi salvo pela graça? Você tem certeza? Se não há mais condenação, é porque antes havia. Você entende que Deus veio em Cristo para salvar você da perdição eterna, do inferno, lago de fogo e enxofre, morte eterna? Se eu e você entendêssemos isso, nós não íamos ficar aqui, nós daremos um aleluia
Glória a Deus, Senhor, eu te louvo, quero te louvar para sempre, pelo que o Senhor fez por mim. De prático, se você crê, medita nesse amor. Para e pensa, o que seria de você se Deus não se manifestasse em Jesus? Qual o significado da sua vida se Cristo não tivesse vindo? Reflita sobre a misericórdia que Ele teve por você e dessa maravilhosa graça. E por favor, não minimize a graça de Deus. Não diga que eu já conheço isso. Nós não conhecemos nada disso. Nós não temos a menor ideia do que é a graça. Eu e você íamos para o inferno justamente. Eu e você merecíamos o inferno. Ninguém no inferno vai dizer que está lá injustamente. Ninguém. Porque é justo Deus condenar cada ser humano. Mas Ele amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, sem pecado, para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça. Perecer é condenação eterna, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. O mundo aí fora não é. Se você você tem que agradecer a todo momento por essa graça, porque foi por graça. Aplicação prática. Agradeça ao Senhor. Louve ao Senhor. Busque ao Senhor. Fale do Senhor. Proclame a graça. A maravilhosa graça